O seu problema não é falta de conteúdo, na verdade é o excesso deles. Sejam bem-vindos, oradores e palestrantes. Hoje o nosso tema é o tema Você é um palestrante técnico demais. Isso é muito bom, porém, para a palestra atual hoje, ela não conecta. Então a gente vai falar um pouco por que você é técnico, mas ser técnico demais não é o problema. A grande questão é a gente dosar. E como que a gente faz essa dosagem? Para você entender melhor, a gente vai falar de 3 princípios, que é o princípio de persuasão de Aristóteles. Ethos fala sobre a credibilidade do orador, de quem fala. Logos vai falar sobre o peso da mensagem, o valor da mensagem. No Logos mora a parte racional da mensagem. Que mora o quê? Mora exatamente, me diz os componentes, os moradores dali. Ali mora o método, a parte racional, moram os números em todo o Logos. E depois a gente tem o pathos. O pathos é o quê? O pathos é a contação de história. Então, o ethos está preocupado com quem fala. Credibilidade discursiva e pré-discursiva. O Logos com a mensagem. Será que essa mensagem é uma mensagem fidedigna? Tem base científica? Tem bibliografia? De onde você tirou essa mensagem? Então, ela está preocupada. E o pathos? O pathos está preocupado com quem ouve a mensagem. Ele está preocupado com a audiência, o quanto essa audiência vai entender, vai ter curiosidade, vai ter uma explicação, vai ter um engajamento. E o que acontece? A gente precisa ter a atenção das pessoas. Então, vem as histórias. E quando a gente está falando sobre isso, ethos, logos e pathos, aonde mora e aonde está o verdadeiro desequilíbrio de tudo isso? O verdadeiro desequilíbrio está onde está no logos. Por quê? Porque a pessoa que é técnica demais, ela tem um foco. Qual é o foco dela? O conteúdo. Ela pensa o seguinte: eu não quero que as pessoas venham até a minha palestra, vão me ouvir, vão aprender pouco. Não, eu não sou uma pessoa rasa, eu sou uma pessoa profunda. E aí a gente vai precisar pensar o seguinte: essa pessoa técnica, ela tem algumas características. E se a gente for falar um pouco sobre o DISC, eu posso dizer que essa pessoa tem uma característica. Geralmente, gente, por favor, isso não é uma regra. Cada ser humano, um ser humano. Então, eu não gosto de botar as pessoas dentro de padrões, fechadinho ali, ó. Não, você é isso daqui, você age assim, você fala assim, você pensa assim. Não, a gente tem 2 perfis mais dominantes. Eu tenho os meus perfis muito parecidos. Se você quiser que eu fale sobre perfil comportamental para oradores e palestrantes, já comenta aqui no vídeo. Ah, falando nisso, gente, já comenta no vídeo? Por favor! Esse é o vídeo número 1, o vídeo que eu tô voltando. Você comenta, dá like e se inscreve. Sim, para eu entender que o negócio tá acontecendo. Então, já curtiu? Já se inscreveu? Não? Então vai lá. Tô te esperando, vai. É a moeda, meu filho. Você sabe que na vida é assim, né? Como diz a música do Zé Cabaleiro, nada é de graça, nem o pão, nem a cachaça. Ele diz isso. Então a vida é assim, a vida é uma troca. E uma troca só precisa ter clareza. Tô sendo clara com você, tranquilo? Então curte aí, comenta aí e conta. Então quando a gente fala sobre isso, a gente está dizendo o seguinte: tem um desequilíbrio aí. O palestrante técnico demais, ele entra num desequilíbrio do ethos, logos e do pathos. O foco dele é na mensagem. E aí, como o foco dele na mensagem, como que isso se traduz para a plateia, para quem está ouvindo? Como que isso se traduz? Número 1, slides infinitos, uma quantidade enorme de slides. Número 2, apresentação geralmente expositiva. Olá, tudo bem? Eu sou doutor fulano de tal, estudei em Harvard, fiz pós-graduação na NIU, e ali vem. Eu não estou falando de algo que está longe, não. Ontem eu corrigi um aluno que estava com um currículo que o slide, sem brincadeira, era assim, ó, enorme. Eu falei,
por que tudo isso? E aí ele me disse, você acha que eu não tenho que falar tudo isso? Eu falei, não, claro que não, tem sim. Mas você está dizendo que esse currículo aqui tá feio, que não se usa mais? Eu falei, exatamente, porque o seu currículo não tem que ser expositivo, ele precisa estar dentro de uma narrativa, de um storytelling. E aqui é a grande mudança, é uma das grandes chaves. Um palestrante técnico tende a colocar um palestrante técnico tem a tendência de colocar o seu currículo de forma expositiva. Um atualizado, ele vai colocar dentro de um storytelling. Então, uma das coisas que você vai sempre notar de uma pessoa muito técnica, esse conteúdo vasto, ele vai se manifestar de qual outra forma? Ele vai se manifestar também com excesso de conteúdo. Excesso de slide é uma coisa, excesso de conteúdo é outra coisa. Ou seja, ao invés de ele falar 3 pontos, 4 pontos, ele fala 10 coisas. 15 coisas, ele quer entregar tudo, ele passa por muitos assuntos. E sabe o que acontece com a sua audiência se você faz isso? Você causa um bloqueio cognitivo da sua audiência. Porque a audiência, ela tá ali, mas a gente vai, na palestra, o que a gente está fazendo? Aumentando o nível de consciência. Então, quando você traz muita informação, você traz uma sobrecarga muito grande. E ali ele se desconecta com você com muita facilidade. A grande questão não é o que você comunica, mas sim como você comunica. E aqui a gente já vai entrar numa solução, tá? Mas como que eu faço, Érica, para transformar a minha palestra, que ela é muito técnica, em palestra que conecta e vende? Sim, porque quando você tem uma palestra que ela é muito boa e você é aplaudido no final, as pessoas sempre vão te perguntar o seguinte: como eu faço para continuar com você? E isso daí é um ensino continuado. Sim, porque a palestra é só uma tomada de consciência. Você está ali para aumentar o nível de consciência das pessoas. Você não entrega uma transformação em uma palestra. Então as pessoas querem continuar com você, mas como continua? E quando a pessoa é muito técnica, a gente já vai entender quais são os problemas, ou seja, falamos como essa plateia recebe o conteúdo, com muitos slides, falas difíceis, entendemos isso. Ok, agora como ela reage a esse conteúdo técnico? Aqui é reação da plateia. A plateia até entende, ok? Você deu o conteúdo, ela entendeu, mas ela não se conecta. Ela te vê, mas ela não lembra do que você falou depois, ela não lembra de você, você não foi uma pessoa marcante, com impacto. Ela até precisa de algumas soluções, mas ela não compra de você, porque você não teve clareza. Por que você não vende na sua palestra? Porque você não teve clareza, você não gerou conexão e com isso não te gera negócios. Então, toda pessoa que você resolve um problema ou abre a consciência, ela quer continuar aprendendo para mudar o estado dela. E aí você vai me perguntar, Érica, e aí, como que a gente trabalha isso? E aqui vem, não é uma fórmula mágica, mas a gente vai trabalhar pensando nos 3 pilares. Esse conteúdo muito técnico, ele mostra só um desequilíbrio, como eu falei, do ethos, logos e patos. Eles deveriam estar em sintonia. E aí você pode estar perguntando, Érica, mas me diz uma coisa. Quantos % aproximadamente uma palestra boa tem que ter de ethos, de logos e de patos? Gente, não é regra, vamos já entendendo. Por quê? Porque tem um palestrante que ele é mais... ele tem um estilo mais professor, o outro é motivacional. Então, para cada um, a gente tem um nível. Mas, vamos lá. Botando tudo em números, de 0 a 100, a gente pode dizer o seguinte, que 10% está no ethos, na credibilidade de quem fala. 30% aproximadamente está onde está no logos, na mensagem. E pasmem, já fizeram as contas, né? 60% está no patos, na contação de história. Então você imagina você que é técnico demais. E aí, quanto que deve ser essa sua conta? Isso me recorda muito Dr. Bruno.
Dr. Bruno é um médico nutrologista e eu levei ele ao palco esses dias, fiz um treinamento antes, treinamos bastante e ele fez uma consultoria comigo, foi uma consultoria in loco, que a gente chama. E essa consultoria in loco, eu acompanho o meu aluno até o dia da palestra. Então eu treino ele antes da palestra, eu sento e anoto tudo e aí eu dou a devolutiva depois. E aí ele falou assim pra mim: Érica, nessas contas, o meu logos é desse tamanho, é gigante, deve ser uns 60 não, deve ser uns 80% da palestra. Por quê? Médico, muito artigo científico, mas muito artigo científico, e o nosso trabalho foi o quê? Diminuir os slides, porque assim a gente ia ter que racionalizar tudo aquilo que ele estava apresentando. Então, a medida certa para a gente resolver esse problema é você entender aproximadamente, pega a tua palestra toda e vê quantos % tem de etos, quantos de logos e quantos de patos. E aqui eu já posso te dizer que o desequilíbrio tá, você se esconde atrás da mensagem, dos dados, da técnica, dos artigos científicos. Como que você pode fazer para transformar e para melhorar isso? Você vai mensurar. Para a gente melhorar algo, a gente vai precisar mensurar. Ninguém consegue escalar, melhorar, se não tem números. Então você vai mensurar isso. Então você vai mensurar etos, logos e patos, ver onde está o maior desequilíbrio e ali você vai partir para essa porcentagem. Com isso, o que a gente deseja é que você consiga transformar todo o seu conteúdo técnico em narrativas que conecte, que você transforme toda a conexão em venda e que você leve muita transformação. Agora eu quero entender se esse conteúdo fez sentido para você. Se você é muito técnico, coloca aqui embaixo qual é a sua profissão, você está falando de que estado, coloca aqui que eu quero te conhecer melhor. Até o próximo vídeo.